O desenho da habitação indígena brasileira, ele tem uma característica muito interessante, que é esse corte ogival, né? É difícil esse desenho, esse aramado todo, mas a construção é muito simples. Então veja só, uma forma complexa, essa forma é complexa, mas a construção é muito simples, porque você tem a estrutura principal, que é a madeira de lei, geralmente aroeira ou itaúba, uma madeira de lei, uma madeira dura, e essa estrutura complementar, que vai segurar depois, vai suportar a palha, né? Que como se fosse um refil a palha, aquilo pode ser mudado, pode ser trocado, geralmente é a pindaíba, que é uma madeira que enverga e tem uma boa durabilidade também e faz essa curva, mas ela faz isso apoiada em troncos menores que são colocados ao redor da planta. Então ali ela faz a flexão, né, e é amarrada em cima, é fincada no chão e amarrada em cima. Se usava cipó. Essa possibilidade de inverter um pouco essa mão, né, de trazer para a cidade um desenho referenciado no desenho cultural dos povos indígenas, como esse prédio, eu acho que é um caso desse, né, você mostrar que, poxa, esse desenho é interessante, é um desenho inteligente, que se a gente olhar, a gente pode aprender coisas com ele. Aí a antropologia ajuda muito a gente a estudar, a ler, para começar a ver que aquilo era um desenho intencional, com valor, né, com cuidado, e que resolvia muito bem essa questão que eles enfrentavam, que esse desenho é que é a tecnologia. Essa possibilidade, né, de tentar fazer essa aproximação, né, e com materiais contemporâneos, né, que nós temos, o aço, o vidro, o concreto, né, usar toda essa referência de informação, de tecnologia, e o desenho é que é a tecnologia. Não é o aparelho de ar-condicionado, não vai ser o equipamento que a gente vai colocar depois, a casa, o projeto é que é a tecnologia. Uma das características mais interessantes da habitação indígena é que a casa respira. As paredes das casas indígenas, que são de palha, são camadas de palha também, a gente às vezes fica com essa impressão assim, pô, é uma camada de palha. Não, não é uma camada de palha, são camadas de palha. Então você tem camadas às vezes de 30, 40 centímetros de espessura, são colocadas aquelas camadas e o ar atravessa aquilo, permeia por micro frestas que tem ali, o ar passa ali. Então a casa indígena, que só tem duas portas, né, não tem janelas como a gente conhece, ela só tem duas portas e ela fica respirando. Então aqui no prédio, nós, a partir dessas camadas de palha, estudamos a possibilidade de fazer, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer duas camadas. Ora, eu faço isso com concreto, né, porque a forma ogival é o material plástico que vai colocar, é o material da arquitetura brasileira por excelência. Então, essa possibilidade de fazer as duas cascas, no começo assustou um pouco os próprios engenheiros, colegas que trabalharam aqui, falaram, pô, mas e aí como é que a gente vai concretar a casca de cima? Nos debruçamos, eles se debruçaram e chegaram com a solução que foi fazer a forma de isopor, que ficou incorporada depois e que acabou ajudando na pontuação do prédio, finalmente. No final, quando o prédio foi certificado, né, esse espaçamento, né, que tem entre as duas camadas, que faz com que o ar passe por ali, então o telhado respira, dá uma característica assim de diferença de temperatura entre a casca externa e a casca interna, e a diferença chega a 9,8 graus, isso aqui vai estar 20. Então essa diferença, você vê, hoje esse prédio quase não usa o ar-condicionado, ele tem um aparelho ligado para esse espaço todo, porque a casca está funcionando. Então esse desenho inteligente que a gente conseguiu traduzir aqui com concreto, com materiais contemporâneos, arquitetura, e o Oscar Niemeyer dizia que a arquitetura é invenção, e é mesmo, a gente tem que inventar, o brise não existia pronto, nós desenhamos um brise que tem esse movimento, que mantém a claridade aqui dentro, o pessoal trabalha sem ligar uma lâmpada aqui dentro. Eles são manuais, você regula em função do dia que o sol está batendo, dos solstícios, né? Você não precisa mexer nisso todo dia, ele pode ficar numa posição durante muito tempo. Temos nos quatro lados, nas duas faces maiores, o comprimento, eles são horizontais e nas duas faces menores, nas extremidades, eles são brises verticais, que foi o selo Procel de eficiência energética, é o primeiro prédio do estado de Mato Grosso que recebe esse selo, que é esse selo que a gente vê na geladeira, no ar-condicionado, aquela marquinha do A, B, C, e nós recebemos o selo Procel no nível A para o projeto e para a construção. O próprio Sebrae recebeu agora em março desse ano o selo da BREEAM, que é uma certificadora inglesa, que já tínhamos recebido em 2016 o selo de eficiência de excelente, um nível excelente da BRE para o prédio em uso.
E agora, este ano, em março, recebemos esse prêmio e o júri técnico, né, dos arquitetos ingleses, que coloca dizendo que o prédio ele tinha uma grande eficiência com pouco recurso. Isso que foi o foco mesmo assim da premiação, que foi o que fortaleceu muito, e isso é a casa indígena. Alta eficiência com pouco recurso. O Sebrae contratou um paisagista, o Eduardo Baleia, que é um paisagista de Vitória, no Espírito Santo. Cá nós conversamos muito, sabe, para como colocar o paisagismo, como fazer o prédio e o paisagismo conversarem muito. E o resultado foi muito interessante. Eu gosto muito de um prédio aberto. A minha pesquisa de doutorado deu origem a um livro que se chama Tecnologia Indígena em Mato Grosso, Habitação, e que o Sebrae apoiou a publicação. E agora, nesse ano de 2018, ele foi publicado uma segunda edição e eu fiquei muito contente, muito orgulhoso. O professor Paulo Mendes da Rocha faz uma pequena reflexão aqui na entrada. Ele que, eu me lembro, quando eu estava fazendo o doutorado, ele recebeu o Pritzker, né? E a primeira entrevista dele na Folha de São Paulo, a pessoa faz uma pergunta para ele e ele responde falando da casa Yanomami, totalmente diferente do que a pessoa tinha perguntado.